Isso aqui foi foi a cena que a gente perdeu. Tanto é que a diferença de luz é muito gritante. A gente não lembrava mais como que tava a luz, em que potência que a gente tinha usado, qual temperatura. Então essa cena, infelizmente, acabou ficando desse jeito mesmo. E aí, tanto é que a gente até fez alguma gambiarra pra gravar ela, porque não tava dando muito certo. Não, vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma pausa nessa cena, que ela é muito boa. Assim, é a minha favorita do vídeo. E como que ela foi gravada? Uma galera achou que foi efeitos. Galera, foi só uma máscara. A gente gravou uma parte, eu aqui, ó, acho que era esse aqui, com medo aqui, assim. E aí, depois a gente gravou a mão do Vitor. Entendeu? Passando assim. O que a gente fez foi ajustar a linha do computador pra fazer bem na linha que a gente fosse fazer a máscara, pra cortar, sabe? E aí parecer que a mão dele tava saindo. E aí a gente gravou 2 vezes. A primeira vez que a gente gravou foi a melhor, só que eu tava olhando pro lado errado, porque eu não tava olhando pra mão do Vitor. Ele tava aqui, assim, ó. Ele gravou aqui, sabe? Assim, aparecendo, e eu tinha que olhar pro meio. Eu tinha que olhar pra cá, não podia olhar pra cá, sabe? E aí, a primeira vez que a gente fez, eu olhei pro lugar errado. A segunda vez, eu olhei pro lado centro, parecendo que eu tava olhando pra mão dele mesmo, mas eu não tava. Não tinha nada, galera. Não tinha nada. Eu tava aqui, ó. Meu Deus, que medo, mas não tinha nada. Não tinha nada na minha frente. Foi só um corte. Então o Vitor fala, ai, fica aí, assustada primeiro. Beleza, agora eu vou fazer a minha mão. Vai. Isso. Foi isso. Aí depois a gente só cortou. Aí, essa parte aqui também não teve corte nenhum, foi uma gambiarra, assim, que o Vitor conseguiu fazer, porque eu não sei como ele conseguiu fazer isso. No storyboard tava mais ou menos assim, mas a maneira que ele fez ficou melhor. Essa parte mais escura, preta, é a parte do computador. E aí ele deixou numa posição que parecia que tava saindo, mas ele tava com a mão embaixo do computador. Então, tipo, o computador tava aqui, ele tava com a mão aqui, ó. E ele segurando a câmera aqui em cima. Ele segurou a câmera aqui em cima e colocou a mão aqui. E aí eu precisava fazer só o movimento que eu tava saindo. E deu super certo, ficou bem legal, né, o resultado. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, isso daqui em específico não podia dar errado. Não podia dar errado em hipótese nenhuma. Então foi uma edição que a gente fez real time. Tipo, a gente só pegou este trecho em específico, a gente gravou e a gente já colocou na timeline pra ver se ia dar certo. E deu muito certo. Quando a gente olhou assim e ficou, meu Deus, a gente ficou, uau, incrível, incrível. E aí, tá, Nathalie, mas como que você pensou nessa cena? Como que você... Gente, referência. Eu comecei a ver vídeo de luta. Aí eu salvava os vídeos, jogava na timeline e eu ia colocando assim por frame pra ver. Porque vídeo de luta é muito rápido e você não dá pra entender direito. Mas como que foi? Tipo, ele saiu desse plano e foi pra esse plano. Ah, desse plano e pra esse plano. Beleza. Aí depois desse plano ele foi pra qual plano? Foi pra esse plano. Aí, o que eu fazia? Eu tirava print desses 3 planos, dessas 3 sequências de planos. Eu falei, tá, eu acho que eu posso adaptar isso pra forma que vou ficar meu vídeo, eu acho que vai dar bom. E foi isso, galera. Fui vendo um vídeo de luta. E é muito legal. Eu acho que vocês poderiam fazer esse exercício, ele é bem válido. De pegar um vídeo que vocês gostaram muito e printar todos os planos e colocar em sequência, porque você consegue analisar o vídeo de uma maneira muito mais pontual, sabe? E te dá um negócio na cabeça, assim, ó. Uau, juro. Recomendo. Nossa, essa cena aqui, gente, a gente demorou muito pra fazer. A gente fez várias vezes. Por quê? Tinha tempo, tinha 5 segundos pra tela ficar apagada e ela aparecer. E aí era o tempo exato de eu sair da cadeira, correr e aparecer a luz, né? Só que aí a gente não pegava o tempo, então a gente ficava fazendo várias vezes. Não deu. Play. Não deu. Não deu. Ai. Não deu. Sim. Não. Sim. Caramba. Essa foi uma das cenas que a gente perdeu, a gente ficou muito triste, porque tem que fazer várias vezes de novo.
até acertar. Na minha humilde e sincera opinião, a primeira cena que a gente tinha feito, que foi a que a gente perdeu, tinha ficado bem melhor. Tanto de expressão, o timing tava assim, ó, cravado. Aqui não tá tão perfeito, porque eu dou até um coicezinho assim pra disfarçar o tempo, sabe? Mas enfim, já foi, tá lindo, maravilhoso isso aqui também, não vamos ficar chorando as pitangas, mágoas, né? Mas, inclusive, não teve vídeo de bastidores, por quê? Porque corrompeu também, cara, corrompeu. Fazer o quê? Sabe esse... Presta atenção, vou voltar aqui de novo, e aí vocês prestam atenção no som do mouse e do teclado. Escutaram? Isso! Foley também. Quando eu fiz o Foley dessa parte, eu não tava com o vídeo em mãos comigo. Eu falei, eu vou fazer tudo separado e na pós eu jogo, juntando tudo, porque eu ia ter mais controle. Então eu pensei, quais são os barulhos que não necessariamente aconteceram, mas que a nossa mente associa e acha confortável escutar um som desse. Então o que eu fiz? Eu coloquei um som chegando, então eu fiz um som assim, ó. Algo assim, coloquei um som desse, porque eu tava desesperada, então eu cheguei meio no impulso, né? E depois, isso eu fiz a parte, tá? Fiz um som desse, fiz um som só no mouse, clicando. Fiz um som do espaço do teclado, porque parecia que quando eu cheguei meio que apertando o espaço. Não fica muito óbvio ali, mas parece. Então eu coloquei mais um som. E aí depois o som das teclas normais. E eu, como tinha esses sons separados, eu só juntei tudo na timeline. Vou voltar aqui pra vocês verem. Nossa, essa parte é muito boa também. Eu não fazia a mínima ideia de como editar um vídeo de terror. A mínima ideia. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Gavetinha ali, ó. Ajudou bastante. Que ele falou quais são os momentos mais de tensão que a gente tem durante o vídeo, né? E aí, eu vi também um vídeo de um outro cara que ele só fazia foley de filmes de terror. E eles falavam quais eram os sons. Nossa, eu até anotei aqui. E aí, deu algumas instruções, tipo, cria um som ambiente. Você precisa colocar efeitos sonoros de tensão dentro do vídeo. E aí, precisa criar uma atmosfera de terror. E ao longo do processo do vídeo, você precisa aumentar a tensão. A tensão não. Espaço, tensão. Falaram que um filme de terror tem muito medo do desconhecido, porque você não sabe o que tá acontecendo ainda. Você tá colocando som dentro de algo que você não vê, você só tá escutando. Por isso que o sonoro é tão importante dentro de um filme de terror. E aí eu anotei um negócio aqui, que filmes de terror tende a ser mais apavorante quando você finalmente relaxa e leva um susto do nada. E um complemento disso é também quando tá muito silencioso e do nada vem um BUM, sabe? E aí eu fiz isso em 2 vezes. Essa daqui, que quando eu cheguei assim e tava um som de tensão, e do nada esse som de tensão para. E você só fica escutando o meu mouse desesperado e a minha respiração, que é Foley. E aí eu demorei um tiquinho mais, isso não tava previsto no storyboard, mas eu fiz propositalmente, eu demorei um tiquinho mais, assim, prolonguei esse silêncio, pra depois vir o pá! E aparecer a foto. Gostei muito. E eu fiz isso também quando eu bati a cadeira na parede, porque aí eu bati e aí você só escuta a minha respiração. E aí isso não tem mais o som de tensão embaixo, sabe, do vídeo. E aí vem o pá quando acende a luz. Fiz 2 vezes isso, fiquei feliz, eu fiquei, consegui. Esse take aqui também, ele foi um outro take que eu fiz pegando o som da câmera, porque a câmera tava bem pertinho do que eu fiz, e eu achei muito difícil de reproduzir, porque tem o som do Mac Mini mexendo, que eu acabei empurrando ele, tem o som de eu pegando o Mac Mini, tem o som de eu pegando no cabo, e tem o som de eu tirando o cabo. E é muita coisa ao mesmo tempo, eu fiquei,
difícil. Aí eu falei, vou tentar pegar da câmera. E deu certo. Deu pra escutar bem aqui, ó. Essa cena do celular foi motion que a gente fez. O código de barras foi motion. Essa cena aqui foi programação. Esse aqui foi programação também. E esse daqui foi motion. Então, a gente pegou a mesma coisa, só que pra complementar um outro e pra ser mais rápido, porque eu não tava conseguindo fazer tudo esses paranauê aqui em programação. Eu fiquei, faz o motion aí. Aí o Victor teve a solidariedade de fazer esse motion. Então, quando a gente for gravar essa tela em específico, a gente tirou da programação e colocou o motion pra rodar. E aí, quando aparece a minha foto é motion também. Aquele coletando dados lá, que fala hábitos, não sei o que, não sei das quantas, é programação. Isso aqui foi simplesmente um comando do Mac de fechar a aba, e aí eu só reverti pra aparecer que abriu a aba. E nesse caso, esse daí foi programação. Esse também. Aí o próximo foi motion. E aí que aparece vários, esse daí é motion. Galera, foi isso. Eu acho que esse vídeo vai ficar absurdamente grande. Eu não acho que alguém vai ter muito saco pra assistir isso daí. Mas que fique de registro e tudo mais. E se vocês quiserem conversar também sobre o processo criativo, como que vocês constroem a ideia de vocês, ou mais sobre o storyboard, aí a gente pode bater um papo sobre. Fechou? Se você assistiu isso tudo, cara, você gostou muito do vídeo. Ou, mulher, Mona, você gostou muito do vídeo. Porque, não sei. Será que eu posto? Será que eu não posto? Vou postar sim, que fique de registro, mesmo que ninguém veja. E se você viu, meus parabéns, cara. Meus parabéns. Se você tiver mais alguma coisa, mais alguma dúvida, você pode mandar, que eu vou ficar super feliz em falar sobre o processo que eu tive. Tchau!